Oi, a sua mensagem já vai começar. E para você ficar por dentro de todas as nossas mensagens e encher o seu coração de bênçãos, eu convido você a se inscrever e a continuar seguindo este canal. Queridos, nós pensamos de nós mais do que convém. Nós temos uma impressão sobre nós que chega a nos colocar acima dos demais, o que aumenta a nossa frustração ao percebermos que somos todos iguais. Ninguém melhor um do que o outro. Estamos no mesmo barco e se estamos sofrendo, somos exatamente iguais. Jesus então lhe disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro não acreditou naquilo, porque Pedro, pelo seu gênio, acreditava jamais ser desleal com aquele rabino, com aquele senhor e mestre, chamado Jesus de Nazaré. Porém, quando Jesus foi detido pela horda de soldados do templo, Pedro então começa a negativa, e aquela negativa se estende madrugada dentro, até que amanhecendo o galo cante e Pedro chore amargamente. Somos nós. Quem de nós já não disse: eu nunca mais vou fazer isto? Pela manhã e à noite já estava profundamente decepcionado. Quem de nós já não pensou de si mais do que convém, dizendo: eu nunca, eu não, jamais, ou não repetirei mais esse comportamento, não farei desse jeito mais, não tratarei mais o meu filho assim, nem minha esposa desse jeito, ou o meu marido desta forma. Quem de nós já não acreditou estar forte o suficiente para vencer as provações, suportar as tentações, e sem que menos percebesse, o galo da nossa consciência cantou, avisando que nós não somos tão bons quanto pensávamos? Quantas vezes nós temos olhado uma pessoa decepcionante no espelho, e isto tem feito muitos se desanimarem da fé, quererem se afastar dos meios de graça e abandonar a carreira cristã. Veja que não é diferente aqui. Os discípulos estão desanimados, estão em dúvida se continuam seguindo a Cristo para pescar gente, ou voltam e regridem para continuar pescando no mar da Galileia, para ver se afogavam as suas lágrimas. Mas não adiantaria jamais. Estavam vivendo o pior momento da vida deles, e Jesus os busca. Este texto, mais do que falar do quanto somos frágeis e contraditórios, que somos impulsivos e temos errado, conta a história de um supremo pastor que jamais desiste de suas ovelhas enfermas. O texto fala que Deus não desiste de nós, contando a história do Evangelho, do Deus bondoso que vai atrás daqueles que já desistiram. Quantas vezes eu já desisti de mim mesmo? Quantas vezes você já desistiu de você? Mas isso não é o que importa agora. O que importa é que você saiba que Deus jamais desiste de nós, e Ele veio ao nosso encontro para nos restaurar, e Ele está aqui nesta noite, exatamente para operar esta graça em nós. A primeira coisa que Ele restaura nesses homens é a memória deles. O versículo 4 diz que no clarear da madrugada estavam eles no mar e Jesus à praia. Os discípulos não notaram que era ele. Então Jesus perguntou assim: filhinhos, tendes alguma coisa aí para comer? E eles disseram: não. Uma noite inteira frustrada nos lembra que sempre que tentarmos voltar atrás à nossa antiga vida, nada colheremos de lá.
E ele vem. E diz assim: lança a rede. E eles, mesmo tendo a noite inteira trabalhado nisso, resolveram ouvir aquele estranho. E tendo jogado a rede, perceberam que não conseguiam puxá-la de volta. Tantos eram os peixes, que perplexos de ver como aquela pesca maravilhosa acontecia ali, pela segunda vez. Porque foi exatamente assim que Pedro conheceu a Jesus, numa pesca maravilhosa, 3 anos antes, no mesmo cenário, na mesma região da Galileia. Jesus havia dito para que ele lançasse a rede. Ele falou assim: Senhor, a noite inteira trabalhamos, nada pegamos, mas sobre tuas ordens lançarei as redes. E não conseguiram puxar os peixes. Olha o que Jesus está trazendo à memória deles, o que lhes podia dar esperança. É como se ele estivesse falando: ei, nós temos um começo, nós temos um ponto de partida. Ninguém pode apagar o que eu comecei em vocês. Lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Lembra quem você é. Lembra que você já teve um encontro com Deus. Como é que Ele transformou a sua vida vazia numa vida cheia de provisões, corações cansados em almas aliviadas. Você já um dia encontrou Jesus e Ele encontrou você. Há um ponto de partida na sua história, meu irmão, e isso não pode ser reescrito nem apagado. E nesta noite Ele está lembrando você e a mim que nós temos uma história iniciada com Ele, e essa história só pode ir para frente. Mas lembra outra coisa: quando eles descem, havia pães e peixe assado, e eles comem. O café da manhã estava servido pelo Rei da Glória. Como disse Moisés no Salmo 90, sacia-nos, ó Deus, pela manhã, para que cantemos de júbilo e louvemos as tuas misericórdias. Lá estava o Senhor da provisão, o Jeová Jireh, entregando àqueles discípulos um banquete matinal. Quantas vezes aquilo aconteceu, quantos momentos íntimos de comunhão. É o que a refeição significava. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu não só comecei uma boa obra em vós, e vou completá-la, como você precisa lembrar que tivemos muitos momentos bons, momentos de restauração, momentos de santa ceia, momentos de celebração, momentos de cânticos, momentos de louvores, momentos de comunhão íntima, momentos em que nos assentamos, momentos em que você chegou triste e saiu cheio de vida. Veja o que Ele está fazendo com estes homens, restaurando na memória deles a boa obra começada e os tempos de celebração. Ah, meu irmão, quantos aqui já estiveram envolvidos nas grandes obras desta igreja? Quantos já estiveram à frente de trabalhos, conduzindo almas em louvores a Cristo? Quantos aqui já tiveram tanta energia para o Senhor, mas ficaram decepcionadas com alguém ou consigo mesmas, ou se renderam a um pecado de estimação e foram tomando caminhos que levaram você e eu a acordar com a alma sequiosa e necessitada, sem encontrar a provisão naquele dia? Mas o Senhor está aqui dizendo a você, meu filho: lembra-te do primeiro amor, lembra-te dos momentos de comunhão. A primeira coisa que Ele restaura é a nossa cachola, irmãos. Como Deuteronômio 8 diz: recordar-te-ás por todo o caminho que o Senhor te fez passar, como Ele permitiu que tivesse fome, para te provar o que estava no seu coração, para então te dar o maná que tu não conhecias, nem teus pais, para que vocês aprendessem que não só de pão viveria o homem, mas de toda a provisão que vem da parte de Deus. Nunca te envelheceu as vestes, nem as tuas sandálias sobre os teus pés. O Senhor te cuidou por todos estes anos, pelo deserto afora. Ah, queridos, Ele está aqui lembrando a você e a mim quem somos. Nós somos dele e Ele tem feito uma boa obra em nós. A segunda coisa que Ele restaura é a caixa preta do nosso coração.
Ele chega para Pedro, o Pedro, que 3 vezes negou Jesus, e diz assim: e aí, Pedro, tu me amas? Não pergunta 4, pergunta 3. Não pergunta 4 para falar assim: eu te amo mais do que o quanto pequei contra ti. Porque na matemática de Deus não é quantas vezes nós erramos, mas o que importa realmente é o sangue daquele que morreu para nos salvar, e o quanto estamos dispostos a ir para frente. Ele pergunta 3 vezes, porque o que mais importa na sua vida não é quantos tropeções, mas é quantas vezes você voltou à presença do Senhor e se reconciliou com Ele. 3 confissões valem mais do que 3 pecados. Não é que nossa capacidade de confessar anula os nossos atos, mas a nossa dependência de Deus nos refaz em um novo ser, perdoado e restaurado por Deus. Tu me amas? E aqui há um jogo de palavras que não dá para detectar no português. Os especialistas se dividem. Alguns dizem não, foi coincidência. Mas os melhores dizem não, esse jogo de palavras aqui foi intencional. Que jogo de palavras, pastor? É que Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas com um amor ágape. A primeira palavra amor aqui no grego é agapau, que quer dizer um amor perfeito, porque você me prometeu um amor perfeito. E Pedro corajosamente olhou para a situação e disse: Senhor, eu te amo com um amor filéu, um amor que eu tenho. Não é tudo aquilo que eu pensava, mas é tudo que eu tenho. Então, se você me ama, volta a trabalhar, Pedro, para mim. Cuida das minhas coisas. Aí Jesus perguntou de novo: Pedro, quero deixar bem claro aqui, Pedro, vou te perguntar de novo: você me ama com aquele amor que disse que morreria por mim se necessário fosse? O amor ágape, incondicional? E Pedro falou: não, Senhor, eu te amo com amor de gente, amor de pessoas que tropeçam e caem, amor filéu, uma amizade sincera, mas enraizada num coração que tem hora que bate, mas tem hora que apanha. Pedro, a terceira vez que Jesus pergunta, há uma reviravolta no texto, e Jesus pergunta não mais por um amor ágape, e fala assim: você me ama com esse amor que você está falando que me ama? Você me ama com este amor filéu? É a terceira pergunta. Aí Pedro fica triste, fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu estou falando a verdade. É a oferta da viúva pobre, mas é tudo que eu tenho. É com este amor que eu te amo, Senhor. Um amor cheio de limitações, mas que é exclusivo do Senhor. Eu só tenho o Senhor como meu único Deus. É um amor de um coração cheio de crises, mas é um amor que é exclusivo do Senhor. Eu não amo mais o meu pecado do que o Senhor. Eu não amo mais as minhas coisas do que o Senhor. Eu não amo mais as minhas ideias do que o Senhor. Eu te amo, Senhor. Mas, irmãos, geralmente a igreja está eivada, lotada de perfeccionistas. Uma patologia, uma enfermidade psicológica, onde as pessoas vivem tentando fazer o melhor que podem, mas para agradarem a si mesmas, para se sentir bem, sempre fazendo o máximo para que eu me sinta num estado de sublimação. Estou bem agora. Mas isso não é o que Deus espera de nós. Não espera pessoas perfeccionistas na igreja. O que Deus espera é que sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. E esta é uma palavra para santificação. Santificação não é você fazer o melhor para que você se sinta bem. Santificação é você fazer o máximo e dar o máximo de ti, dependendo ao máximo de Deus, para agradá-lo somente.
Você já não faz para que o outro te elogie. Você já não faz porque isso te faz bem. E não tem problema você querer fazer coisas para se sentir bem. Mas o objetivo nosso aqui é fazer tudo para agradar o coração daquele que vem ao nosso encontro para nos restaurar. E ele restaurou a memória de Pedro. E agora ele vem restaurar o coração de Pedro dizendo: meu filho, eu quero que você continue o que você estava fazendo. Vamos para frente que para trás não dá mais. E a terceira coisa que ele restaura em Pedro é o senso da missão. E diz assim: Pedro, segue-me. João, Maria, Manuel, Paulo, coloca o seu nome aqui e diga: segue-me. Jesus está te chamando nesta noite para recomeçar. Você não foi chamado para ir para o meio do mar da Galileia pescar peixes. Você foi chamado para pescar gente. E Pedro questiona: e João não vai não? E Jesus fala assim: cuida da sua vida, Pedro. Eu estou falando é com você. Se eu quiser que ele fique aqui, o que te interessa? Segue-me. Segue-me. É restaurar o brilho nos olhos. Eu estava pensando em desistir e ele veio falar para eu segui-lo. Eu pensava: não vai dar mais. E ele disse: vamos para frente. Eu pensei: agora ele vai me esmagar e ele me abraça. Eu pensei que ele fosse me bater e ele me dá a mão. Eu pensei que ele fosse me deixar passar necessidade e ele tem me provido. Segue-me, é o que eu quero fazer. Irmãos, e Pedro sai deste quadro para se tornar um homem cheio do Espírito Santo, que realmente, por causa do Espírito Santo, estava disposto a morrer por Cristo, e chegou a morrer por Cristo em Roma, porque ele percebeu que nunca fora tão amado, e que ninguém podia separá-lo do amor de Deus. Ele percebeu o quanto ele era especial para o Senhor. E se tem alguma coisa pela qual devemos morrer nesta vida, é pelo Evangelho. Se temos alguma coisa e alguém por quem morrer nesta vida, é por Jesus. Porque Ele vale a pena. Ele é tudo para nós. E nesta noite Ele está curando os nossos corações com perdão, curando as nossas ideias com memórias que trazem-nos esperança e fala de uma misericórdia renovadora. Nesta noite Ele está chamando você para recomeçar. Não quero saber do outro e do fulano, ou como é que você chegou aqui, é o que Jesus está dizendo. Mas eu quero falar para você numa ordem, numa determinação: vamos para frente, segue. Deus nos dá a graça de começarmos. Deus nos dá a graça de continuarmos. Mas a maior de todas as graças que Deus nos dá é a de não desistirmos. Que Deus nos ajude a ouvir esta voz e entender que é pessoal. Ele veio aqui e nos chamou a uma nova história com Ele.